Olá, boa tarde a todos vocês que estão acompanhando aqui o canal do Kleber SFC, Kleber Estevam, aqui no YouTube. E você, claro, você vai saber de tudo, trazendo as informações do Santos Futebol Clube, nesse dia 13 de outubro, numa segunda-feira. Hoje o elenco treinou de manhã no CT Rei Pelé. Vamos trazer para você mais informações de como foi o treino. Hoje foi o treino de finalizações, é isso mesmo. O Juan Pablo Vojvoda, atual técnico do Santos, o argentino Juan Pablo Vojvoda, ele treinou o time nesta manhã do CT Rei Pelé, e onde que treinou a parte das finalizações. É claro que é notório que o Santos, nos últimos jogos, e claro, e empates contra a Grêmio, 1-1 contra a Red Bull Bragantino, em 2-2, também no empate contra o Atlético Mineiro em 1-1, o Santos finalizou bastante. Só que o problema é a falta de pontaria, que tem custado caro ao Santos Futebol Clube, porque o time não conseguiu conquistar as vitórias que precisavam, conquistar o resultado positivo, porque além de do time criar inúmeras chances, tem que fazer 2, 3 gols na partida, porque só assim, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, o Santos poderia muito bem ter matado o adversário. Quando virou para 2-1, estava perdendo por 1-0 para a equipe do Red Bull Bragantino, o Santos poderia muito bem ter virado contra a equipe de Bragança Paulista, mas não foi o que aconteceu realmente. E o Santos acabou cedendo o empate, e ainda mais com falha do sistema defensivo. Então o Santos agora amanhã tem para o último treino, só que amanhã à tarde, no CT Rei Pelé, onde que o Juan Pablo Vojvoda definirá o provável Santos que enfrenta o Corinthians, que desfalcado, né? Porque o Corinthians não vai ter provavelmente não vai ter o goleiro Hugo, o goleiro do Corinthians não joga. Também o Martínez parece que foi afastado, é um jogador do meio de campo do Corinthians, parece que o Dorival pediu afastamento do atleta, também não joga. E também o outro jogador colombiano que me fugiu o nome, também não joga, parece que o Corinthians tem vários desfalques. Então então quarta-feira é a chance do Santos vencer o rival Corinthians. O Santos tem por obrigação vencer o rival, com todo respeito ao Corinthians, que é um grande adversário, mas o Santos não pode tropeçar contra o Corinthians. Ah, Kleber, mas o empate tá bom. Não tá bom nada, tá bom nada. O Santos tem que vencer o Corinthians, tem que vencer o Vitória, porque o Santos briga para não cair. O Santos não pode tropeçar mais. Você viu o Santos como começou a tropeçar tantos jogos? Olha o que aconteceu. O time acabou caindo. E nas 3 últimas rodadas o Santos tomou 3 derrotas seguidas nas 3 últimas rodadas e acabou sendo rebaixado para a Série B. Então o Santos precisa acordar já, porque sabemos que no elenco que tem a folha salarial de mais de 30 milhões de reais, está na 16ª colocação, brigando para não cair, é uma vergonha. Um time da grandeza do Santos está na situação que está. Então, o Santos tem que se virar e vencer o Corinthians nesta quarta-feira. Depois, na sequência, tem um Vitória, outro jogo também na Vila Belmiro, só que o jogo vai ser na segunda-feira, a partir das 9h30 da noite, não 8 horas que eu acabei de falar, tá? O jogo vai ser às 9h30 da noite também, 21h30, na segunda-feira, daqui uma semana, na segunda-feira que vem, tá bom? O Santos, que agora tem uma informação lá, daqui a pouco falar sobre o tema Neymar. Vamos falar sobre o Neymar, que parece que quer ficar no Santos. Vamos trazer para você já detalhes dos bastidores que ocorreu no Santos Futebol Clube depois da informação vazada do interesse do Inter Miami querer contar com o Neymar a partir de janeiro do ano que vem, na equipe da Flórida, lá dos Estados Unidos, da equipe do Inter Miami. Mas por enquanto ainda parece que o Neymar despistou, parece que quer ficar no Santos já para chegar na Copa do Mundo como jogador do Santos Futebol Clube para o ano que vem. Bom, e também vamos trazer para você também sobre 2 jogadores que o Santos, 2 jogadores emprestados e que o Santos pode comprar, vai forçar o Santos a ter que comprar esses jogadores. Eu falo dos zagueiros Eivaldo e também do meio-atacante, o meio-atacante argentino Álvaro Barreal, que, por exemplo, o Eivaldo, se ele atuar em mais 4 jogos, aí o Santos é obrigado a comprar o atleta, né, que pertence ao Cruzeiro. E o Álvaro Barreal, que pertence ao Cincinnati, lá dos Estados Unidos, ele pertence ao clube norte-americano. O Santos também, se o Santos escalar Barreal mais alguns jogos que faltam, e se cumprir a meta, então o Santos é obrigado também a comprar o
o argentino Álvaro Barreal. Agora uma pergunta. Vale a pena o Santos desfazer das duas grandes promessas, o lateral esquerdo Souza e o atacante Robinho Júnior? Pois é. O Souza, que recebeu sondagens dos clubes como o Ajax, PSV Eindhoven da Holanda, e acho que é o Ajax da Holanda, né? Fez sondagens com o lateral esquerdo Souza e o Robinho Júnior, que está recebendo sondagens da Inter de Milão. O pessoal do Scout lá do clube italiano estarão presentes nesta noite de quarta-feira na Vila Belmiro, vão assistir a partida. E é claro, o interesse deles é ver o próprio Robinho Júnior, ver o desempenho do menino dentro de campo. Então, há uma expectativa talvez talvez o Robinho Júnior entrar durante o segundo tempo, vai ser opção para o segundo tempo, provavelmente. Espero que entre, né? Porque para mim, se o Vojvoda escolher jogadores como Tassiano, o Brahim e esses jogadores que para mim são fracos, e para mim eu prefiro 1.000.000 de vezes o Robinho Júnior. Para mim tem que entrar o Robinho Júnior, porque é o ativo do clube. Eu acho que o Santos cometeu muitos erros, né, de contratar jogadores que não renderam nada até agora. Eu acho que o Santos tem que se virar com esses jogadores. Investiram muito mal em jogadores fracos, medianos. E eu acho que a base, infelizmente, é maltratada pelas gestões passadas e a atual gestão também. Que parece que eles estão louquinhos, né, para cometer mais um erro em vender em mais um jogador, né, o Robinho Júnior e o Souza, por causa da crise financeira que o clube atravessa. O Santos tem mais de 800 milhões de reais de dívida, então o Santos precisa vender alguns jogadores. Então Souza, lateral esquerdo, e também o Robinho Júnior são os mais cotados de serem negociados entre dezembro a janeiro do ano que vem. Eu acho, na minha opinião, não é o momento de vender esses jogadores. Porque não tem sentido você vender um atleta, que é o ativo do clube, ter poucas minutagens, poucas chances, poucas oportunidades. Porque, na minha opinião, nesse jogo contra o Corinthians, se eu sou o técnico Juan Pablo Vojvoda, tiraria o Escobar, colocaria o Souza, que para mim tecnicamente é melhor do que o Escobar, embora ele não marca direito. Embora que ele até conseguiu marcar também, viu? Ele é um bom jogador, para mim é mais técnico do que o Escobar. O Escobar é um jogador que entrega mais, é um jogador que, pelo menos, ele marca bem, desarma bem, não dá espaço para o adversário quando vai atacar pelo lado direito. Então, dá para perceber então que o Escobar, defensivamente, ele é ótimo. Coisa que talvez assim o Souza, talvez para o próprio Vojvoda, não seria interessante escalar como titular o Souza. Eu acho, a minha opinião, deveria escalar sim, porque o Souza ele é muito importante. Para mim, ele é melhor tecnicamente do que o Escobar. Eu acho que o Santos ganharia muito no setor de ataque. Eu acho que assim, para colocar o Souza na lateral esquerda e o Igor Vinícius seria legal, não nesse jogo, mas claro, nos jogos, quando o Santos for jogar fora de casa, o Vojvoda ter uma outra variação tática, colocando o time com 3 zagueiros, no 3-5-2. Seria muito legal ver o Vojvoda, talvez, fazer uns testes de variações táticas, que embora o time joga no 4-4-2, que para mim é um esquema ótimo, é um esquema muito bom, um esquema tático. Então eu acho que, na minha opinião, o Souza tem que ser titular na lateral esquerda e também no meio campo. Eu acho que, se eu sou o técnico Juan Pablo Vojvoda, eu saco o Barreal, deixo ele como opção para o segundo tempo, coloco o Gabriel Bom Tempo naquele setor. Eu acho que ele vai render bastante, porque o Gabriel Bom Tempo vai dar opções, vai dar criatividade no meio de campo, nas criações de jogadas. Eu acho que o Santos não tem esse jogador. Então, o Gabriel Bom Tempo vai ser muito interessante colocar ele naquele setor. E vale lembrar que o Gabriel Bom Tempo e o Vitor Hugo estão recuperados das lesões musculares. O Vitor Hugo, aliás, ele voltou a treinar ontem de manhã no CT Ripperé, no domingo, e onde que é um jogador que pode, talvez, ser a opção para o segundo tempo. Então, vamos ver, o Vitor Hugo também, que é um bom jogador, que está emprestado pelo Flamengo até o meio do ano que vem. Então, o Santos precisa dar chance para esses jogadores. E por mais que eu acho que o Juan Pablo Vojvoda agora ele hoje fez o treino de finalização
Esse é importante porque o Santos vem errando muitas chances de gols claros durante os 90 minutos. Então o Santos não pode errar mais. Contra o Corinthians não pode errar, e nem contra o Vitória. O Santos tem que aproveitar as oportunidades e fazer. E nada de fazer 1-0, 2-0 e se acomodar, não. O time tem que atacar e fazer 3, 4, se for possível. É difícil? É, mas nada é impossível no futebol hoje em dia. Então o time tem que continuar atacando, não dar chances para o adversário. Sendo assim, o Santos tem grandes possibilidades de conseguir um grande resultado positivo, não só neste clássico, neste jogo contra o Corinthians, e também no jogo na sequência, outro jogo, o segundo jogo em casa, contra o Vitória da Bahia. Então o Santos tem que fazer sua parte e conseguir conquistar esses resultados imediatos. E o time briga para não cair, o Santos tem que se afastar o mais rápido possível do Z4. E porque se o Santos cair para a Série B, a situação vai ficar pior. Tem torcedor que fala, não, o Santos merece cair, tem que disputar de novo para aprender. Desculpa, eu discordo. Muitas vezes eu estava vendo vídeos que falam do Santos, vi um torcedor falando que o Santos tem que cair para aprender de novo. Discordo quem pensa dessa forma, porque eu acho que o Santos não pode cair, porque cai receita, a crise financeira do clube vai aumentar mais ainda com o time na Série B. Então, para o Santos vai ser péssimo. Então, o Santos não pode, de forma alguma, cair de novo para a Série B. Não adiantou nada o time ter feito uma Série B razoável, porque não jogou um futebol, um futebol pobre e medíocre, mas futebol de resultados. E o time agora volta para a Série A e briga para não cair de novo, é complicado. Então, o Santos não merece estar onde está, porque eu acho que, na minha opinião, esse time poderia ter rendido muito melhor, não só pela folha salarial alta que tem, ultrapassando os 30 milhões, e desculpa, uma vergonha ficar atrás de um Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, que faz uma campanha brilhante, mas qual o segredo do Mirassol estar na posição que está, brigando para chegar à Libertadores? Porque o trabalho é sério, é o que falta ao Santos, trabalho sério, trabalho de gestão, que é sério. Eu acho que o Santos pecou demais do planejamento atrasado, e a atual gestão fez muitas lambanças, infelizmente. E o que era para ser um ano brilhante, o Santos ser um time do Santos brigar por títulos, agora o Santos coleciona mais vexames. E agora o time foi eliminado na semifinal do Paulista, foi eliminado contra o todo poderoso CRB, de Alagoas, com todo respeito ao CRB, uma vergonha. Cá entre nós, uma vergonha. E também o Santos, o time está agora no Brasileirão Série A, briga para não cair. Então é uma vergonha o time da grandeza do Santos lutar para não cair novamente. Então vamos ver, eu espero que o pior não aconteça. Eu espero, porque se o Santos não venceu o Corinthians, não venceu o Vitória, o Santos pode terminar nas 2 próximas rodadas, caso não vença o Corinthians e o Vitória, sendo que tem que vencer, é obrigação vencer. Não vem com esse papinho, não fala que é obrigação, não. É obrigação, sim, tem que vencer. Não tem dessa, não, porque o Santos tem que conquistar os 6 pontos que são obrigatórios, por jogar em casa, jogar na Vila Belmiro. Então o Santos não pode se dar o luxo de jogar mal novamente, perder várias oportunidades de gols durante os 90 minutos e, além do mais, tropeçar novamente com empate ou com mais uma derrota. Então, eu acho que o Santos não pode, de forma alguma, pensar em tropeçar contra Corinthians e contra Vitória dentro da Vila Belmiro. Bom, então hoje o time treinou de manhã e hoje o próprio Vojvoda fez testes no meio-campo antes de enfrentar o Corinthians, e o time que se prepara para o clássico da próxima quarta-feira, que será disputado na Vila Belmiro. E o Santos que testa mudanças no meio de campo para o confronto contra o Corinthians pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no horário de Brasília, na Vila Belmiro. O Vojvoda tem a opção de manter Barreal na equipe ou escalar Gabriel Bontempo com características semelhantes à de Vitor Hugo, que vinha sendo titular antes de se lesionar. Uma terceira hipótese seria a entrada de William Arão, que reforçaria a marcação no meio-campo. Nesta segunda-feira, os jogadores do Peixe treinaram durante a manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé. A atividade iniciou com um trabalho físico e depois a comissão comandou um treino tático, antes de um trabalho de finalizações.
Então, o Santos, que terá 3 desfalques nessa partida, no clássico contra o Corinthians. O principal é o meio atacante Neymar, que ainda se recupera de uma lesão de grau 2 no músculo do reto femoral na coxa direita, na região do quadríceps, que é onde que a parte que foi afetada, né, da parte frontal da coxa direita, né? Então o Neymar segue se recuperando, é o único que está no DM do Santos Futebol Clube. Gabriel Bontempo e o Vitor Hugo, que estavam também no DM junto com o Neymar, já estão recuperados e os dois já estão treinando no campo do CT Rei Pelé já desde a semana passada. Então o craque deve retornar em novembro e há a expectativa de jogar contra o Fortaleza no dia 1º de novembro, no sábado, às 4 horas da tarde, na Vila Belmiro. O Santos tem que vencer, porque o Santos tem o Vitória e Fortaleza, que são confrontos diretos. São 2 times que brigam para não cair, então o Santos tem que vencer o Vitória, tem que vencer o Fortaleza. Tem que matar os 2 adversários se quiser se manter na Série A para o ano que vem. O título do Santos esse ano, de 2025, é se manter na Série A. E então o Santos, que tem 3 desfalques, né, então não vai ter que contar com o Neymar também, que também não enfrenta o Corinthians, é o volante Tomás Rincon. Ontem eu trouxe a informação que ele deveria ficar de fora, mas na verdade ele está fora do clássico contra o Corinthians. Tomás Rincon, que sofreu um desconforto na panturrilha esquerda, então praticamente ele está no DM, então ele está se recuperando do CEPRAF e fazendo várias sessões de fisioterapia, então ele não terá tempo para se recuperar. Então o venezuelano, que trata de um edema muscular na panturrilha esquerda, então não joga o Tomás Rincon, e também o Tiquinho Soares, que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo em que ele recebeu na partida anterior, na derrota, né, para o Ceará por 3-0. Em contrapartida, a Vojvoda terá os retornos do lateral direito Mike, que desfalcou o Peixe contra o Ceará por conta de uma inflamação no joelho direito, e do meia Vitor Hugo, recuperado de uma lesão na coxa direita. Bom, provável Santos, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar ou Souza. Para mim, eu escolheria o Souza. Eu acho que o Santos ganharia muito com o Souza na lateral esquerda. João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo ou Barreal, e Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. O Gabriel Bontempo pode ser uma novidade, viu? Para essa partida, pode começar como titular. Há grandes possibilidades dele jogar na vaga de Álvaro Barreal. Então, o Gabriel Bontempo, que pode começar na partida de quarta-feira como titular no meio-campo do Santos. Então, e fiquei sabendo, não sei se é verdade, que o William Arão pode jogar no lugar do Zé Rafael, sinceramente. Se o Vojvoda tirar o Zé Rafael, vai ser um erro, porque não pode colocar um jogo. Eu acho que não é o momento de colocar o William Arão como segundo volante. Para mim, ele tem que ser primeiro volante. Se colocar o William Arão no lugar do João Schmidt, ok. Agora colocar no lugar do Zé Rafael, se for verdade, para mim vai ser um erro enorme. Na verdade, ele ia cometer um erro, viu? Porque se o Tomás Rincon não se lesiona, e não ocorre essa lesão na panturrilha esquerda do venezuelano Tomás Rincon, o Vojvoda ia cometer o mesmo erro, né, de escalar de novo 2 volantes lentos no meio-campo, que é o João Schmidt e Tomás Rincon. Não pode jogar mais juntos. Eu não sei o que passa na cabeça do técnico, sinceramente, porque eu acho que os dois não jogou nada juntos lá contra o Sport. Lembra quando o Santos perdia por 2-0 para o Sport? Aí o Kleber Xavier, que para mim errou ao escalar os 2 volantes. O time não tinha criação no meio campo. Ele ele colocou o Gabriel Bontempo. Eu não sei se ele tirou o João Schmidt ou tirou algum outro jogador. Colocou o Gabriel Bontempo, o time ganhou o meio campo e o time conseguiu uma reação heróica, empatando em 2-2 contra o Sport, o Lanterna Sport, que praticamente é o virtual rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Kleber Xavier errou, e o Vojvoda iria cometer o mesmo erro se fosse escalar juntos João Schmidt e Tomás Rincon. Pelo amor de Deus, Vojvoda, não escala esses 2 de novo, porque é brincadeira, velho. É brincadeira. O torcedor não aguenta mais. Passa nervoso com esse time aí. Escala mal o time, não pode. Então, para mim, o Gabriel Bontempo tem que jogar no meio campo. O Zé Rafael tem que ser titular no meio campo. Se ele tirar o João Schmidt e colocar o William Arão, ok, eu fico quieto. Agora colocar o William Arão no lugar do Zé Rafael, aí tá de brincadeira, né, o Vojvoda? Pelo amor de Deus, né? O Zé Rafael não pode sair do time nunca.
Zé Rafael é titular no meio-campo do Santos. É um jogador que marca e sai para o jogo e destrói também. Então é um jogador importante. O Santos não pode colocar 2 volantes de marcação, porque para mim o Santos perde muito na criatividade no meio-campo. Eu acho que o próprio Zé Rafael não só marca, mas também dá criatividade ao meio-campo do Santos Futebol Clube. Então, para mim, o Zé Rafael não pode sair do time. Eu sou contra ele tirar o Zé Rafael, na minha opinião. Se acontecer isso, né? Mas acho que não vai acontecer não, espero, né? Roleiser, né, aposta em sequência caseira para o Santos evoluir. Espero, viu? Porque o Santos tem que vencer nos próximos 2 jogos contra Corinthians e contra Vitória, jogando na Vila Belmiro. Roleiser aposta em sequência caseira para o Santos se recuperar na tabela do Brasileiro. Meio argentino que diz que Peixe aproveitou a pausa no calendário para corrigir erros do time. Então, claro, é o tempo suficiente para que o time corrija as principais falhas, não só no sistema defensivo, mas também na falta de pontaria na hora de finalizar para o gol. O Santos pecou demais nas finalizações. O Santos, que terá uma sequência de jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro, primeiro com o clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, às 9h30 da noite, no 21h30, no horário de Brasília, com transmissão da TV Globo e também da GETV. Depois o Peixe receberá o Vitória, o Vitória da Bahia, olha só, na segunda-feira, às 21h30, no horário de Brasília, também na Vila Belmiro. E para Roleiser, as partidas são importantes para que o Santos consiga reagir e ganhar posições na tabela. São os 2 jogos seguidos em casa. Sabemos que são jogos importantes para a nossa sequência, então temos que aproveitar essa oportunidade para somar e conseguir subir na tabela. Mas no primeiro temos que fazer um bom jogo contra o Corinthians. No primeiro tempo, né? Tem que fazer um bom jogo contra o Corinthians no primeiro tempo, já fazer gols logo e só depois pensar no Vitória, disse o jogador em entrevista ao site oficial do clube. E de acordo com o Benjamin Roleiser, né, o argentino Roleiser, o tempo maior para treinos devido à pausa no calendário por causa da data FIFA foi bom para que fossem corrigidos os erros cometidos na derrota para o Ceará por 3-0, jogo fora de casa. E agora o Meia espera que a equipe possa repetir contra o Corinthians o desempenho que teve no outro clássico recente contra o São Paulo. Acredito que estamos prontos. O time treinou bem nesta semana. Fizemos uma boa preparação e corrigimos todos os erros que cometemos contra o Ceará. E estamos nos preparando bem para a quarta-feira, que é uma partida importante, um clássico e contando com o apoio da nossa torcida. Clássico tem uma importância maior. Jogamos bem com o São Paulo, que também é um jogo grande. Isso dá um entusiasmo extra para fazermos uma boa partida contra o Corinthians. Então, disse, né, o argentino Benjamin Roleiser, que está confiante do bom desempenho do time na quarta-feira contra o Corinthians e, claro, confiante na vitória e nos 3 pontos que o Santos tem por obrigação conquistar nesta quarta-feira, tá bom? Então, ó, minha gente, trouxe as informações para você, então, tá, sobre o time do Santos, que provável Santos, para mim, meu time seria Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Souza, na minha opinião, no lugar de Escobar. Meio campo, vamos manter o João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bom Tempo e Roleiser. E o ataque, na minha opinião, eu começaria com Robinho Júnior e Lautaro Dias. Por que Robinho Júnior, Cleber? Porque para mim o jogador tem que ter mais chance, porque o Guilherme não está jogando nada. Ele entrega bem pro time? Sim, entrega. Só que o Santos perde muito. É um jogador que atrasa toda hora, não procura chutar pro gol. O Guilherme tem esses defeitos assim muito graves. Eu acho que, na minha opinião, seria legal colocar ele no banco de reservas. Eu acho que o Robinho Júnior merecia jogar ali no ataque do Santos. Para mim, ele ia causar pôr fogo no jogo e com certeza o Corinthians, ele é um jogador que desequilibra. Eu acho que, na minha opinião, tem que dar chance pro moleque. Mas Kleber, o Robinho Júnior é muito novo. Não, novo? E o Diego? E Diego e Robinho em 2002? O Diego tinha 17 anos e o Robinho tinha 18. Então, claro que pode jogar. Por que agora o medo de colocar o moleque? Vamos ter que aturar o Guilherme, que não está jogando bem já faz tempo. É complicado, né? Porque, infelizmente, os técnicos
não dão minutagens altas para os jovens jogadores, jovens promessas do time do Santos. Eu acho, na minha opinião, se eu sou o técnico Vojvoda, eu colocaria o Robinho Júnior no ataque ao lado de Lautaro Dias, porque o Lautaro Dias, para mim, ele entrega muito no ataque do Santos, mais do que o Tiquinho Soares. Eu acho que para mim ele entrega muito mais. Tudo bem que ele não jogou bem contra o Ceará, normal, qualquer jogador oscila, mas eu acho que, na minha opinião, o Lautaro Dias, ele conseguiria jogar melhor, tendo ao lado o Robinho Júnior, que é um jogador que sabe, tem boa visão de jogo, o menino é habilidoso. Então eu acho que lembra muito o pai dele, o Robinho, que infelizmente, por um crime que ele cometeu, está pagando pelo que fez, mas dentro de campo o Robinho era um craque, o pai. O Robinho, o pai, né, o pai do Robinho Júnior. Então o Robinho Júnior lembra muito o pai, o estilo dele jogar, por mais que ele tenha uma característica um pouco diferente do pai, que é canhoto, mas é muito habilidoso. Eu acho então que, para mim, o Santos tem que colocar mais o Robinho Júnior, tem que dar sequência de jogos, nada de ficar colocando Brahim, Tassiano, não dá mais, esses caras são bagres, horrorosos, fracos. Eu acho que o Vojvoda tem que parar de colocar esses jogadores. Ah, mas tem contrato, não interessa, coloca quem rende melhor. E esse jogador que rende melhor é o Robinho Júnior. É um garoto que põe fogo no jogo. Contra o Grêmio, ele pôs fogo no jogo. Olha como um jogador faz uma diferença, chama a torcida, o time cresce dentro de campo. Eu acho que, na minha opinião, o Santos tem que colocar um jogador que acende o jogo. E esse jogador é o Robinho Júnior. Eu acho que é um pecado, na minha opinião, o próprio Vojvoda não colocar. Esse é o jogo para o Robinho Júnior, viu? É um jogo para o Robinho Júnior conseguir mostrar o seu melhor. E porque clássico, você sabe, é um jogo grande e o jogador quer mostrar o seu melhor. Então esse é o jogo adequado, o momento ideal para que o Robinho Júnior consiga mostrar que pode jogar bem contra um time forte e também contra times, com todo respeito, times medianos. Então acho que o Robinho Júnior merece mais minutagens, mais sequências de jogos, na minha humilde opinião. Mas o Vojvoda, pela teimosia dele, vai começar com o Guilherme. É uma pena, né? Mas para mim, meu time seria esse: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez, que eu manteria o Luan Pérez na zaga, e Souza na lateral esquerda. Meio campo com João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Roleiser. E o ataque com Robinho Júnior e Lautaro Dias. Esse é o meu time. Esse seria meu time para o clássico contra o Corinthians. Começaria com esse time no primeiro tempo. Só que o Vojvoda vai escolher o Guilherme, infelizmente. Agora, das modificações ali, também eu acho que ele vai escolher o Escobar do que o Souza, porque para mim o Souza é muito mais técnico do que o Escobar, na minha opinião. Por mais que o Souza ele pode vacilar um pouco na marcação, mas no ataque e no apoio ele é ótimo. É um jogador que vai entregar a parte técnica, ela é muito importante. Então eu acho que, na minha opinião, o Souza, não seria justo o Souza ser titular, deixar ele no banco de reservas para colocar o Escobar, na minha opinião, que jogou muito mal contra o Ceará. Eu acho que, se eu sou o Vojvoda, preserva o Escobar agora, dá chance pro Souza. Depois, claro, se o Santos, vamos supor, estiver vencendo o Corinthians bem por 2, 3-0, 3-1, um exemplo, pode acontecer o Santos estar vencendo o rival por esse placar, aí, se colocar o Escobar para o segundo tempo, tirar o Souza para preservar ele já durante o segundo tempo, e claro que o Escobar é um jogador que entrega muito no setor, na parte do sistema defensivo, marca muito bem, aí beleza. Aí eu acho que seria bacana mesmo já colocar ele para o segundo tempo, preservando o atleta. Mas só que eu acho que, do jeito que é o Vojvoda, ele vai insistir com o Escobar na lateral esquerda, na minha opinião, porque o Santos perde muito no poderio ofensivo, no ataque, na lateral esquerda, na minha opinião, que onde pode ocorrer jogadas e o Santos terá inúmeras chances de gols durante a partida, durante os 90 minutos. Então, vamos ver. Amanhã, o Vojvoda vai definir o provável Santos amanhã à tarde, a partir das 4, amanhã o elenco se reapresenta novamente amanhã às 14h30 e treina a partir das 16 horas no CT Pelé, e onde que à tarde o Juan Pablo Vojvoda vai definir o provável Santos, que já encerra sua preparação amanhã à tarde no CT Pelé, na terça-feira, amanhã, dia 14 de outubro. Hoje é dia 13, então no dia 14 o próprio técnico Juan Pablo Vojvoda, ele já definirá o provável Santos que entra em campo. Eu trouxe o meu time, mas o provável Santos para o Vojvoda vai ser isso aí. Eu acho que vai ser
Gabriel Brazão pro Vojvoda, né? Eu trouxe o meu time. Agora pro Vojvoda vai ser Gabriel Brazão, Igor Vinícius na lateral direita, que tá melhor que o Mike. Na zaga, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, né? Eu acho que ele vai acabar preferindo Escobar, na minha opinião. Eu acho que, infelizmente, eu preferi o Souza. No meio campo, João Schmidt, Zé Rafael. Eu acho que o Gabriel Bom Tempo pode ganhar a vaga. Saiu informação que o Gabriel Bom Tempo agradou muito o Juan Pablo Vojvoda nos treinos, então há grande possibilidade dele ganhar a vaga do Álvaro Barreal jogando naquele lado esquerdo, então, ainda mais no meio campo. Então, Gabriel Bom Tempo e Roleiser, né, formando o meio campo junto com João Schmidt e Zé Rafael, e no ataque Guilherme e Lautaro Dias. E, na minha opinião, no lugar do Guilherme, eu colocaria o Robinho Júnior e o Guilherme deixaria para o segundo tempo, porque ele traria mais inteirão, pegava o adversário cansado e ele poderia, claro, não só entrar inteiro, poderia, claro, tentar uma jogada, fazer um gol. Então, eu acho que, na minha opinião, o técnico peca nas escolhas das escalações, na minha humilde opinião. Mas, vamos ver, vamos aguardar o provável Santos. Então, eu trouxe para você a informação sobre o Barreal e o Zé Ivaldo, que se jogarem mais alguns jogos que restam, o Zé Ivaldo, fiquei sabendo que é mais 4 jogos, se eu não estiver enganado. Se ele jogar mais 4 jogos, o Santos é obrigado a comprar o Zé Ivaldo, tanto ele quanto o Álvaro Barreal. Agora, vale a pena você vender 2 ativos do clube e, claro, recebendo dinheiro das negociações de Souza, do lateral esquerdo Souza e do Robinho Júnior, e vale a pena investir em 2 jogadores veteranos? Com todo respeito, eu acho que se o Santos fizer isso, se a diretoria fizer isso, vai ser outro grande erro. E vale lembrar que errou ao vender o Lucas Meirelles, viu? Errou. Porque o Lucas Meirelles, na minha opinião, estava na frente de Tiquinho Soares e de David Washington. Só que o Kleber Xavier insistia com esses 2 jogadores, não dava uma chance, uma minutagem sequer para o Lucas Meirelles. Só deixava ele como opção no banco de reservas, mas cadê aqui? E quando colocava um moleque, colocava faltando 4, 5 minutos. Tá de brincadeira, né, esses técnicos, né? Tá de brincadeira colocar o garoto faltando 4, 5 minutos para acabar o jogo. Tá de brincadeira, né? O Kleber Xavier olha, vou falar a verdade. Os técnicos que passam pelo clube, entra técnico, sai técnico, queima a base, é impressionante, cara. É impressionante. Não é de hoje. Então, eu espero que o Vojvoda seja feliz nas escolhas, nas escalações. Na minha opinião, eu tiraria o Guilherme, colocaria o Robinho Júnior, começaria como no primeiro tempo para incendiar o jogo. Só que ele não vai fazer isso, infelizmente. Eu acredito que ele não vai fazer isso, o próprio Juan Pablo Vojvoda. Bom, então vamos trazer uma outra informação para você sobre Neymar Júnior. Rapidinho, antes de encerrar aqui mais um vídeo aqui trazendo as informações do Santos Futebol Clube. Ontem saiu uma informação que o Neymar foi sondado pelo Inter Miami. Inter Miami tem interesse em contar com o Neymar para o ano que vem, na equipe da Flórida, a equipe norte-americana que disputa o famoso soccer lá dos Estados Unidos, para reeditar o trio MSN. Trio MSN? Trio MSN. Messi, Neymar e Suárez. Aliás, Messi, Suárez e Neymar, né? Então, o Santos parece que o Neymar saiu umas informações. Depois dessa informação vazada ontem, o Neymar parece que demonstrou que quer ficar por mais 6 meses no Santos. Parece que eles estão conversando, não só o Neymar, o staff do atleta, também junto com o presidente Marcelo Teixeira e a diretoria do Santos, para uma possível renovação contratual por mais 6 meses. E o Neymar quer ficar no Santos, pelas informações que saíram. Neymar quer ficar no Santos, então, só que há uma grande possibilidade dele ficar no Santos. Então não dá para descartar, não só se o Neymar, caso for para o Inter Miami, mas também não dá para descartar que o Neymar quer ficar no clube, quer renovar por mais 6 meses, já até a Copa do Mundo. Claro, visando a disputar a Copa do Mundo, visando a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Porque, na minha opinião, eu acho que se o Neymar for para o Inter Miami, ele não vai ter muita visibilidade. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, o jogador treina pouco, então o jogador não vai render o seu melhor. Agora, no Brasil é diferente. A cultura em relação a você ter um time, para você
ter o elenco, treinar durante a semana, trabalhar treinos táticos e técnicos, então o Neymar não seria um bom negócio dele ir para os Estados Unidos, ainda mais meses antes, para disputar a Copa do Mundo, na minha humilde opinião. Eu então acho que o Neymar, pelo bem do próprio atleta, que precisa voltar a jogar bola, porque até agora o Neymar não entregou nada para o Santos dentro do campo esportivo. Na parte financeira sim, mas no campo esportivo não foi a mesma coisa. E as lesões atrapalharam muito o Neymar no Santos Futebol Clube. Atrasou muito o planejamento e o Neymar ficou de fora em vários jogos importantes, jogos grandes, né, contra grandes times do futebol brasileiro, dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Então há uma grande possibilidade do Neymar renovar o contrato com o Santos já nos próximos dias ou próximos meses, não sabemos realmente. Então saiu uma informação que o Neymar deseja ficar no Santos e quer renovar o contrato por mais 6 meses, depois dessa informação que saiu através do Lucas Mussetti do UOL sobre o interesse do Inter Miami, lá da Flórida, dos Estados Unidos, lá onde atua o Messi e o Luis Suárez, o uruguaio e o argentino, os dois ex-companheiros de Neymar no Barcelona da Espanha. Então a equipe norte-americana quer levar o Neymar para o Inter Miami para reeditar o trio MSN, Messi, Suárez e Neymar, reeditando o trio que jogou, o mesmo trio que jogou no Barcelona da Espanha, que jogaram muito no Barcelona da Espanha. Então o próprio Inter Miami quer reeditar com esse trio jogando juntos na equipe norte-americana. Mas agora, pro lado do Neymar e seu staff, o desejo de Neymar é ficar no Santos Futebol Clube e renovar por mais 6 meses até o meio do ano que vem, em 2026. Então, essas são as informações que acabo de trazer para você agora do Santos Futebol Clube. E então, o Santos precisa, né, na verdade, vencer o Corinthians. O time tem que escapar da Série B, porque se o Santos cair novamente, pode ter certeza que o Marcelo Teixeira não terá sossego, ainda mais se o Santos cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Espero que não aconteça, mas se o Santos não abrir o olho, vai cair. Então tem que vencer o Corinthians, tem que vencer o Vitória, não deixe de ser obrigação. A verdade é essa, não deixe de ser obrigação. Então, sobre o Neymar, acabei de falar para você, então, o Neymar que pode voltar contra o Fortaleza, dia 1º de novembro, e ele se recupera, né, usando equipamentos de empresa que tem português como sócio para se recuperar de lesão muscular. O tratamento deve levar mais algumas semanas até o retorno previsto para novembro. Então a recuperação de Neymar para a lesão, que deve tirá-lo do Santos até novembro, conta com auxílio indireto de Cristiano Ronaldo, o CR7, e o craque do Santos tem usado o aparelho da empresa AVA Pai, CR7, que é do próprio jogador português, do brasileiro Rodrigo Santana, e que tem um português como sócio desde 2023. O camisa 10 do Peixe foi diagnosticado com um problema de grau 2 no músculo retofemoral da coxa direita, na região do quadríceps, que é a parte principal dos movimentos, né, do motor do músculo. Como o jogador vai, pelo menos assim, corre bastante, tem muita intensidade, e na hora do chute, que é um impacto que o jogador, na hora que dá um chute para o gol, aí se contraem os músculos, né, do próprio do quadríceps, do músculo da parte frontal da coxa direita. Então nessa região do quadríceps, como é conhecido. Então, para retornar ao patamar físico de alto nível, Neymar utiliza um aparelho de fotobiomodulação da coxa direita, que inibe o processo inflamatório e acelera o processo de cicatrização do músculo. O produto de última tecnologia assinado por CR7, chamado Drip Light, foi produzido no Brasil e custa R$8.000 no site oficial da empresa. Então, custa R$8.000 esse aparelho em que o Neymar está se recuperando, então, que é do próprio jogador, o Cristiano Ronaldo. Segundo o Dr. Felipe Jorge, de 42 anos, PhD em Ciências pela UFRJ e responsável pelo desenvolvimento acadêmico do aparelho usado por Neymar,
a tecnologias acelerem até 40% o retorno do atleta. São LEDs em 2 comprimentos de onda vermelho e infravermelho que conseguem ativar as vias de reparo do músculo, com controle da dor e efeito anti-inflamatório, explicou em conversa com o GE. O barato dele é o equipamento que pega a coxa direita, diferente das canetas normalmente utilizadas nos processos de recuperação. E então o aparelho usado por Neymar tem 4 conjuntos com 15 saídas de luz direcionadas para o local da lesão. O craque do Santos publicou algumas imagens do processo de recuperação da empresa brasileira. O projeto, de acordo com o Dr. Felipe Jorge, veio a partir de uma demanda do Flamengo. Da ideia para o protótipo se passaram apenas 3 meses. A partir da primeira versão, os testes ocorreram na UFRJ até o produto ficar pronto no período de 1 ano. O primeiro uso do aparelho direcionado para a coxa ocorreu no Flamengo em 2023. Hoje Neymar se tornou indiretamente um garoto propaganda. E no que depender da eficiência científica, o projeto Copa do Mundo de Neymar está de pé, assim como o planejamento para o Santos tê-lo ainda nesta temporada na reta final do Brasileirão. Então não dá para descartar também da possível renovação de contrato com o Neymar. Também não dá para descartar tanto que o Neymar pode, não dá para descartar para ele ir para o Inter Miami, mas para mim vai ser um mau negócio, porque para mim ele vai perder visibilidade e lá a política de treinos é diferente do que aqui no Brasil. Então eu acho que o Neymar seria mais viável ele permanecer no Santos se ele quiser disputar uma Copa do Mundo, porque se ele for para o Inter Miami não vai adiantar nada. Se Deus quiser, no que depender do equipamento, pode contar. A ciência por trás dele é garantir, além disso, ele é assistido por uma equipe de fisioterapia muito top, comentou Felipe Jorge. Fico orgulhoso pela parte científica, porque o Brasil, em termos de conhecimento, não deixa nada a desejar para a Europa e Estados Unidos. Os pesquisadores têm capacidade para desenvolver grandes tecnologias, principalmente para dar resultados, encerrou. A Ava by CR7 conta com a sociedade de Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador bilionário e vem se expandindo no mundo do futebol. Seleções como Portugal, Paraguai e Uruguai utilizam aparelhos da empresa, além de jogadores como Casemiro. Então, esse aparelho ele é top, é um aparelho sim, que praticamente recupera vários jogadores que sofrem de lesões musculares. O Neymar é exceção, porque o Neymar há uma grande expectativa dele voltar em grande estilo. Espero que ele volte em grande estilo, claro, nos próximos jogos do Santos, e que ele se destaque, e que também, eu acho que pelo bem do futebol brasileiro, pelo bem do próprio Neymar, seu staff, seria bom ele ficar no Santos Futebol Clube, na minha opinião. Então, porque o Neymar, visando a Copa do Mundo, se ele levar a sério, ele abrir mão dos compromissos publicitários e deixar de lado o extracampo, se dedicar somente no futebol, o Neymar tem tudo para chegar em plena forma para a Copa de 2026 nos Estados Unidos. Bom, foi só isso. Amanhã eu volto com mais informações do Santos, falando sobre o último treino que o time encerra a preparação amanhã à tarde, a partir das 16 horas, no CT Rei Pelé. Hoje o time treinou ontem de manhã, domingo de manhã e segunda de manhã. Amanhã, terça-feira, o último treino em que o Vojvoda definirá o provável Santos para o jogo contra o Corinthians, quarta-feira à noite, 21h30, no horário de Brasília. Santos e Corinthians na Vila Belmiro, no estádio Urbano Caldeira, que completou ontem 109 anos de existência. E nessa partida, esse jogo Santos e Corinthians, que terá transmissão da TV aberta Globo e também no YouTube, a GE TV, que também é do Grupo Globo, terá transmissão exclusiva dessa partida, deste clássico Santos, clássico alvinegro de mais de 100 anos, Santos e Corinthians. Um forte abraço para você, uma ótima semana, e amanhã eu volto com mais informações do alvinegro mais famoso do mundo. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Boa tarde, uma ótima semana e até o próximo vídeo amanhã, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau.